Olá, morceguinhos! Vocês já ouviram falar da organização SCP? É uma sigla que significa Secure, Contain, Protect, que basicamente sua tradução é assegurar, conter e proteger. Esse órgão não governamental captura inúmeras anomalias desconhecidas pela humanidade para estudá-las com minúcia e descobrir se são uma ameaça ou não. E hoje nós vamos falar de uma delas, o SCP-049, o Doutor da Pestilência. Control the nine-tailed fox. SCP-049 has breached containment. Recontain as soon as possible. Specialized containment lavender can be found in your Site-19 containment kits. E hoje eu estou vestida a caráter com algumas roupas que comprei para a ocasião. Uma identidade poliglota de origem desconhecida, vestido roupas que remetem à época onde a peste negra dominava a humanidade. Este homem afirma estar quase chegando na cura para uma doença pouco vista ou conhecida pelas pessoas. Nos dias de hoje, algo que ele mesmo chama de pestilência. Ele inicialmente foi encontrado perto de 2 cadáveres, que aparentemente estavam segurando entre a vida e a morte. Não tinham consciência própria e não eram hostis. Pareciam mais como vegetais humanoides. Era o que os cientistas descreveram ao se deparar com aquela cena horrenda. O doutor anotava tudo o que havia feito e presenciado em seu caderno com casualidade, mas logo foi contido pela Fundação com a ajuda de sedativos para não correr o risco de se tornar hostil com os funcionários. Suas primeiras entrevistas foram realizadas com a ajuda do Dr. Raymond Ham. A entidade inicialmente conversava usando o francês medieval, mas, percebendo que aquela não era a língua falada por ali, mudou imediatamente para o inglês britânico. E durante essas conversas ele revelou que matava seus pacientes e depois os ressuscitava, afirmando tê-los livrado de um flagelo, que era aparentemente uma doença que a medicina mal podia detectar naquela época. Mas ele se recusava a dizer exatamente quais eram os sintomas da tal doença tão grave que ele tanto procurava uma cura. Então, numa tentativa de extrair mais informações dele e o conter com mais facilidade, a Fundação ofereceu cadáveres em conserva para que ele pudesse conduzir seus experimentos sem ter que tirar a vida de mais ninguém. Mas aos poucos ele parecia mais e mais irritado. Ele não parecia obter progresso nenhum em suas pesquisas, pelo menos não com corpos mortos. Em sua última entrevista com o Dr. Ham, a entidade parecia muito agitada. Perguntava a ele se estava se sentindo bem ultimamente, se sentia alguma alteração no seu corpo, e andava para lá e para cá incessantemente, até que, no meio do seu surto, ele avançou no médico, matando-o e realizando, por fim, o seu experimento. Assim, o reanimando daquela forma zumbificada e horrenda, deixando apenas a pequena sombra da pessoa que um dia ele já havia sido em vida. Mais tarde, com outra entrevista e com outro funcionário, ele foi confrontado sobre suas motivações e dizia que o doutor estava curado, que ele não estava morto, mas que ainda assim sentia remorso por ter feito o que fez com um colega de trabalho que também salvava vidas. Mas ainda assim ele estava feliz porque havia feito algo imenso, algo que não acontecia desde que chegou ali. O Dr. Han havia anotado tudo o que foi falado durante as entrevistas, inclusive seus pensamentos e considerações finais. Ele chegou à conclusão de que a pestilência que a entidade se recusava a descrever com mais detalhes se tratava basicamente do pecado humano. 049 sempre disse que tal doença tão avassaladora era um castigo de Deus, que era a sua varredura e que sua função como médico era curar as pessoas e livrá-las de um destino tão cruel. Em pesquisas mais aprofundadas, Ham comentou que, em suas observações, que leu o Antigo Testamento da Bíblia, encontrando a palavra pestilência, algumas vezes em Gênesis, onde se contava sobre a Arca de Noé. O número de pecadores era massivo, então Deus contou com seu homem mais fiel de que aconteceria um dilúvio e ele precisava restaurar a população e juntar um par de cada animal existente na terra.
E também existia uma outra analogia bem próxima, que era onde Jesus ressuscitava depois de 3 dias. Esses trechos da Bíblia relembraram o médico da lógica aplicada do SPC, que matar um paciente aparentemente contaminado pela pestilência, ou seja, o pecado, e ressuscitá-lo assim como Jesus fez, livre dessa tal doença tão invisível aos olhos da medicina. Então, seu objetivo sempre foi purificar as pessoas, livrá-las do pecado. E o doutor da pestilência viu as tentativas de Ham ao impedir de usar pessoas vivas como ratos de laboratório para a interrupção de um trabalho que estava fazendo por Deus. E aquele era um pecado em sua visão. Roses, a pocket full of posies, a tissue, we all fall.